Quem não deseja uma noite relaxante de sono? Quem não já acordou com a sensação de não ter dormido bem e não ter descansado? Mas isso deveria ser o contrário, porque a noite deveria ser o momento onde você relaxa o músculo, depois de um dia cansativo, um dia exaustivo de trabalho. Mas talvez você já se perguntou por que isso não acontece? Por que a dor piora à noite? Se você tem essa dúvida, se esse tema é interessante para você, fique até o final do vídeo que você vai entender como proceder, o que fazer. Então, por que a dor piora à noite? Devemos primeiramente entender que o músculo, quando ele está tenso, ele não relaxa. E o músculo com dor, ele não tem um descanso, ele não tem como você relaxar. E muitas vezes essa tensão na musculatura, ela causa essa dor. E essa dor, muitas vezes as pessoas adotam uma posição antálgica. Que é isso? É uma posição que tenta me livrar, né, da dor que eu estou sentindo. É como se fosse, eu estou sentindo uma dor do lado direito, eu adquiro uma postura que não é a postura adequada, mas é a postura que eu sinto um conforto que alivia a minha dor. Então esse músculo ele está tenso, esse músculo ele está o quê? Cansado. E muitas vezes com dor, muitas vezes interfere na sua noite de sono. Mas por que a dor piora à noite? Durante o dia, eu realizo atividades e essa atividade aumenta a circulação do músculo, levando oxigênio durante a contração muscular. À noite ocorre que uma captação de líquido para dentro do disco intervertebrais, ou seja, acontece que um aumento de volume. E esse aumento de volume ocorre o quê? Uma compressão. E essa compressão, pelo fato de não ter uma musculatura que está preparada, forte o suficiente, ela causa dor. E essa dor gera cada vez mais e mais tensão. Então eu não consigo ter uma noite de descanso. Eu não consigo produzir analgésico, onde eu vou relaxar. Então o músculo fica tenso. Mas você deve perguntar, então, o que eu vou fazer à noite? Antes de eu falar o que você deve fazer, primeiramente a gente deve entender que eu estou o quê? No processo de dor. O que eu vou fazer à noite então? Nada. Nada. Você deve entender sim que à noite não deve fazer nada. Por quê? Você está sentindo essa dor que ela foi ocasionada durante o dia por uma falta de iniciativa sua de cuidar da sua saúde. Então não tem o que você fazer à noite. Talvez você fale, vou tomar uma medicação. Primeiramente deve ser um cuidado. A medicação deve ser estabelecida por um profissional adequado. E a medicação também não vai resolver. Você vai ficar só tacando remédio em você e não resolve. Você tem que ir na causa. Então, a dor é só um efeito de uma causa que não foi resolvida. Só para a gente entender, antes de eu falar o que você deve fazer. Se eu estou com a torneira pingando, eu vou lá e coloco um balde. Esse balde não resolve o que a torneira estava pingando, as gotas que estavam sendo derramadas. Eu simplesmente fiz uma forma que a causa que aqui estava pingando foi o quê? A torneira está vazando. Mas eu não agi na causa. O que eu fiz? Eu simplesmente fui na consequência que a torneira está pingando, que foi as gotas derramadas. Mas se eu for lá trocar a torneira, aí eu agi na causa e não vai precisar mais eu colocar o balde. Com todo respeito, mas o medicamento, muitas vezes é isso, ele não age na causa. Ele age simplesmente na consequência do que está acontecendo. Do que está um problema que não foi resolvido. Se você está com uma dor de coluna, você tomar um medicamento, não resolve sua coluna, você vai ter que trabalhar, fortalecimento, talvez estabilização. Então, a medicação é só para resolver aquela dor naquele momento, mas não resolve o problema. Então, o que fazer? Você deve fazer de dia. De dia que você deve preocupar com a sua saúde, o que deve ser feito, procurar um profissional habilitado. Se você tem interesse em uma consulta, só me chamar aqui, tenho o maior prazer em te atender. Mas é o quê? Procurar o que eu devo fazer para que eu possa melhorar a minha postura, que trabalho possa ser feito de exercício para que eu não venha a ter o problema recorrente à noite. A noite é só o resultado de um dia cansativo de trabalho. Então, à noite não tem nada que você vai fazer. Isso deve ser feito em dia. Procurar um bom profissional e vai determinar um plano de execução para você. Então, essa dor que você está sentindo é resultado de dias e dias que você não fez nada. Então, você quer acordar à noite, tomar uma medicação, achar que vai resolver? Então, tem bastante cuidado com isso.
Só que aí tem outro problema, pelo fato de você não cuidar da sua saúde. Você viu que você está sentindo dor à noite, isso causa incômodo, você não consegue dormir, você não consegue relaxar, porque se você não consegue produzir analgésico, é só tensão e tensão sobre esse músculo. Então, você deve compreender que deve ter esse cuidado com a sua saúde, não tem um bem mais precioso que a sua saúde. E você deve ter a plena convicção que o quê? Essas noites mal dormidas, que não tiveram relaxamento, com cansaço, estresse mais estresse, vai me prejudicar, trazer o quê? Uma desconfiguração, uma mudança do meu sistema. Vai interferir tanto no sistema cardiovascular quanto renais. Aí vai vir os outros problemas, pressão alta, diabetes, por quê? Devido a noites mal dormidas. É claro que isso não acontece de um dia para o outro, mas também é claro que essa dor também não surgiu de um dia para o outro. Isso aconteceu porque você não teve cuidado anteriormente, por isso ocasionou. É só uma resposta de uma falta de cuidado. Então, há tempo, tem profissionais habilitados que podem te dar uma conduta. Eu sei que tem um dano aí, tanta medicação que talvez se toma não vai adiantar nada. Uma hora ele não vai ter mais serventia, você muda para outra e nada, e só piora. Então, não adianta colocar um balde na torneira pingando, é fazer modificação para que essa torneira esteja boa e intacta novamente. Então, só chamar aqui, eu tenho um prazer em te atender. Eu sou Alisson Rogério, sou fisioterapeuta e vejo você no próximo vídeo.